Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. Carl Gustav Jung. O Homem e seus Símbolos é uma das últimas obras associadas a Carl Gustav Jung. Esse livro é particularmente especial por ter sido destinado ao público leigo e não a psicoterapeutas ou psicanalistas, um fato incomum no seu trabalho. Publicado póstumamente em 1964, 3 anos após a morte de Jung, o livro nasceu de uma experiência pessoal que ele teve no final de sua vida e foi organizado como uma coletânea com capítulos escritos por Jung e alguns de seus principais colaboradores. No Brasil, ele foi editado pela HarperCollins Brasil e traduzido por Maria Lúcia Pinho. Jung escreveu O Homem e seus Símbolos aos 84 anos, inspirado por um sonho que o levou a aceitar a tarefa de explicar sua teoria psicológica a um público não especializado. Aliás, ele fala sobre esse sonho no conteúdo do livro. Apesar de estar debilitado e reticente a princípio, o sonho o convenceu de que deveria realizar esse trabalho. Assim, ele reuniu uma equipe de colaboradores próximos para ajudar na produção do livro. Marie-Louise von Franz, Joseph L. Henderson, Aniela Jafé e Jolanda Jacobi, todos psicoterapeutas e estudiosos da psicologia analítica. O livro é dividido em 5 capítulos, cada um tratando de um aspecto fundamental da psicologia de Jung, mas sempre com uma linguagem destinada aos leitores que talvez estivessem ouvindo sobre a psicologia analítica pela primeira vez. O primeiro capítulo, Chegando ao Inconsciente, é escrito pelo próprio Jung. Nele, o autor introduz o conceito de inconsciente pessoal e coletivo. Ele explica como o inconsciente se manifesta por meio dos símbolos e dos sonhos e enfatiza que esses símbolos são uma forma de comunicação entre o inconsciente e o consciente. Para ele, os símbolos são essenciais para o processo de individuação, que ele considera o desenvolvimento de uma personalidade plena e integrada. Jung exemplifica a interpretação dos sonhos e a importância do simbolismo para o autoconhecimento. Para ele, nossos sentidos limitam nossa percepção sobre o mundo à nossa volta. Toda a realidade concreta tem alguns aspectos que a gente ignora, justamente porque não conhecemos a natureza da matéria em si. Para o espírito científico, fenômenos como o simbolismo são um verdadeiro aborrecimento por não poderem formular-se de maneira precisa para o intelecto e a lógica. Estamos de tal modo habituados à natureza aparentemente racional do nosso mundo que fica difícil imaginar que nos aconteça alguma coisa impossível de ser explicada pelo senso comum. Como existem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, a gente frequentemente utiliza termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Essa é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Aquilo que a gente deixa de ver conscientemente é quase sempre captado pelo nosso inconsciente e pode ser transmitido para nós através dos sonhos. Ainda assim, como diz Jung, é uma tolice acreditar em guias pré-fabricados e sistematizados para a interpretação dos sonhos, como se pudéssemos comprar um livro de consultas para traduzir nossas experiências. Para ele, nenhum símbolo onírico pode ser separado da pessoa que o sonhou, assim como não existem interpretações definidas e específicas para qualquer sonho. Por isso, é sempre bom contar com um psicoterapeuta de base junguiana que possa fazer esse trabalho em parceria com seu paciente. É claro que existem sonhos e símbolos típicos e que ocorrem com bastante frequência. Entre esses motivos estão a queda, o voo, a perseguição por animais selvagens ou por pessoas inimigas, sentir-se insuficiente ou impropriamente vestido em lugares públicos, estar apressado ou perdido no meio de uma multidão tumultuada, correr muito sem chegar a lugar algum, entre outros. Ainda assim, mais uma vez, estes são símbolos que devem ser considerados dentro do contexto terapeuta-paciente e não como cifras de um código que se explicam por si mesmas. Muitas vezes, também, objetos inanimados cooperam com o inconsciente, criando formas simbólicas. Há numerosas histórias verdadeiras de relógios que param no momento em que o seu dono morreu, como aconteceu com o relógio de pêndulo no Palácio de Frederico o Grande em 1786, em Sanssouci, que parou no momento da morte do rei.
Outro exemplo comum é de um espelho que se parte ou de um quadro que cai quando alguém morre. Ou também pequenos, mas inexplicáveis acidentes de objetos que se quebram numa casa onde alguém sofre uma crise emocional. Mesmo que os céticos se recusem a acreditar nessas histórias, a verdade é que elas estão sempre acontecendo e só isso basta como prova de sua importância psicológica. Ainda assim, certos sonhos, visões ou pensamentos podem aparecer de repente e, por mais cuidadosamente que se investigue, não se descobre o que os motivou. Isso não quer dizer que não exista uma causa. Com certeza tem, mas ela pode ser tão remota e obscura que não se consegue distingui-la. Nesse caso, a gente precisa esperar até compreender melhor o sonho e seu significado, ou até que alguma ocorrência externa aconteça explicando o sonho. Esse capítulo é fundamental para entender a base do pensamento junguiano, justamente por explorar o papel dos sonhos e dos arquétipos na vida diária. O segundo capítulo, Antigos Mitos e o Homem Moderno, é escrito por Joseph L. Henderson. Nascido em 1903, Henderson foi um psiquiatra e psicoterapeuta norte-americano e um dos principais representantes da psicologia analítica de Carl Gustav Jung nos Estados Unidos. Henderson teve uma carreira longa e influente, combinando uma prática clínica ativa com um interesse profundo pelo estudo dos mitos, símbolos e arquétipos. Ele faleceu em 2007. Em seu capítulo, ele examina as relações entre os mitos antigos e o inconsciente coletivo. Henderson explica como certos símbolos arquetípicos presentes nos mitos de diversas culturas representam temas universais que ainda afetam o homem moderno. Ele explora, em particular, a temática do feminino, sobretudo através do tema da submissão. Para Henderson, o rito de transição que ocorre entre meninas e mulheres demonstra, a princípio, a sua passividade absoluta, reforçada pela limitação psicológica à autonomia que lhes é imposta pelo ciclo menstrual. Já se supôs que o ciclo menstrual seja a parte mais importante da iniciação feminina na medida em que tem o poder de despertar um sentido profundo de obediência ao poder criador da vida. Assim, a jovem aceita suas funções de mulher. Já o casamento é considerado um rito de iniciação no qual o homem e a mulher devem submeter-se um ao outro. Em algumas sociedades, o homem compensa sua submissão raptando a noiva, como fazem os diaks da Malásia e de Bornéu. Uma reminiscência dessa prática é o costume que hoje ainda existe de o noivo carregar a noiva ao atravessar a soleira do seu novo lar. E você achando que estava arrasando reproduzindo esse rito, né? Henderson explora também os símbolos por trás do filme A Bela e a Fera. Para ele, a história pode simbolizar perfeitamente a iniciação de uma jovem, ou seja, sua liberação dos laços paternos para encontrar o lado animal erótico da sua natureza. Até que isso se realize, ela não consegue ter um verdadeiro relacionamento com um homem. Outra parte interessante desse capítulo é quando Henderson explora os ritos do cristianismo. Mesmo que o cristianismo tenha abolido os mistérios, essas lembranças continuavam a obcecar os fiéis a tal ponto que a igreja teve que incorporar aos seus ritos muitas práticas pagãs do passado. Esse capítulo é essencial para entender a função dos mitos e dos símbolos culturais, mostrando como eles atuam como uma espécie de manual para os processos psíquicos e de desenvolvimento pessoal. O terceiro capítulo do livro, intitulado O Processo de Individuação, foi escrito por Marie-Louise von Franz. Nascida em 1915, von Franz foi uma psicóloga, analista junguiana, escritora e uma das principais colaboradoras de Carl Gustav Jung. Sua obra é uma das mais importantes para o desenvolvimento e a compreensão da psicologia analítica. Ela é amplamente reconhecida por sua habilidade de traduzir os conceitos complexos de Jung em uma linguagem clara e acessível, além de expandir várias áreas do pensamento junguiano, como o estudo dos sonhos, dos contos de fadas, da alquimia e da mitologia. Ela conheceu Jung em 1933, aos 18 anos, durante uma palestra, e esse encontro mudou o curso de sua vida. Desde então, ela se tornou sua discípula, colaboradora próxima e intérprete, trabalhando ao lado dele por mais de 3 décadas. Von Franz dedicou sua vida ao aprofundamento e à divulgação da psicologia analítica, tanto na prática clínica quanto na pesquisa acadêmica. Após a morte de Jung em 1961, Von Franz tomou como objetivo manter viva e expandir a obra de seu mentor.
Foi ela quem organizou e preparou para a publicação vários manuscritos deixados por Jung, além de continuar o seu legado em palestras, seminários e livros. Ela é uma das principais responsáveis por integrar o estudo dos contos de fadas à psicologia analítica. Von Franz acreditava que os contos de fadas são expressões puras do inconsciente coletivo, fornecendo insights sobre os arquétipos e os processos psíquicos fundamentais. Sua obra, A Interpretação dos Contos de Fadas, é considerada um clássico no campo da psicologia analítica. Ela argumenta que os contos de fadas refletem o processo de individuação de forma simbólica, lidando com temas como o confronto com a sombra, a integração da ânima-ânimos e o encontro com o self. Von Franz faleceu em 1998. No livro O Homem e seus Símbolos, Von Franz assina o capítulo 3, O Processo de Individuação. Nele, ela explica como a psique humana busca uma unidade que integra o consciente e o inconsciente, e como os símbolos que surgem ao longo desse processo revelam aspectos reprimidos ou desconhecidos do self. Ela também dedica uma parte do seu capítulo para falar sobre a ânima e ânimos. Mas a parte mais interessante desse capítulo é quando Von Franz utiliza exemplos de sonhos e da mitologia para ilustrar esse processo de individuação, destacando a importância de enfrentar a sombra. Segundo ela, se a gente estudar os nossos próprios sonhos e sua sequência inteira durante alguns anos, a gente vai perceber que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois voltam a aparecer. Muitas pessoas sonham repetidamente com as mesmas figuras, paisagens ou situações. E se a gente examinar a série total desses sonhos, a gente vai perceber que eles sofrem mudanças lentas, mais perceptíveis. E essas mudanças podem se acelerar se a atitude consciente do sonhador for influenciada pela interpretação apropriada de seus sonhos e de seus conteúdos simbólicos. Daí a importância da psicoterapia com um profissional capacitado a interpretar sonhos. Nesse capítulo, Von Franz também diz que a infância é um período de grande intensidade emocional e os primeiros sonhos de uma criança revelam muitas vezes a estrutura básica da psique sob uma forma simbólica, indicando como mais tarde ela vai modelar o destino desse indivíduo. Muitas vezes, as crianças também se esquecem de acontecimentos que impressionaram a gente como adultos e guardam a lembrança viva de algum incidente ou história que mais ninguém notou. Quando a gente examina essas recordações infantis, a gente percebe que, quando interpretadas como um símbolo, elas habitualmente retratam algum problema básico da constituição da psique da criança. Por meio dos sonhos, a gente passa a conhecer aspectos da nossa personalidade que, por várias razões, a gente preferiu não olhar muito de perto. Quando a gente tenta ver a nossa sombra, ficamos conscientes e muitas vezes envergonhadas das tendências e impulsos que negamos existirem em nós mesmos, mas que a gente consegue perfeitamente ver nos outros. Coisas como o egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as tramas, a indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens. O problema teria fácil solução se a gente pudesse integrar a sombra na nossa personalidade consciente, tentando apenas ser honestos e usar nossa lucidez. Só que, infelizmente, essa tentativa nem sempre funciona. Existe um impulso de tamanha força na nossa sombra que a razão não consegue triunfar. Ela explica que, ao longo desse processo, o self, o verdadeiro centro da psique, começa a emergir e a dirigir o desenvolvimento do indivíduo em direção à totalidade. Para ela, se a gente prestar atenção nos nossos sonhos, em lugar de vivermos em um mundo frio, impessoal, de acasos sem o maior sentido, a gente pode emergir aos poucos para um mundo realmente nosso, repleto de acontecimentos importantes que obedecem a uma ordem secreta. Quando a gente se dedica à individuação, isso frequentemente tem um efeito contagiante sobre as pessoas que nos rodeiam. O penúltimo capítulo do livro, Símbolos na Vida Cotidiana, foi escrito por Aniela Jaffe. Nascida em 1903 em Berlim, na Alemanha, Aniela Jaffe foi uma psicóloga, escritora e analista junguiana de destaque. Durante a ascensão do nazismo, Jaffe deixou a Alemanha e se mudou para a Suíça, onde começou sua formação em psicologia analítica no Instituto C.G. Jung de Zurique. Nesse período, na década de 1940, se aproximou de Jung e se tornou a sua assistente, ajudando a organizar e sistematizar suas ideias,
correspondências e manuscritos. Após a morte de Jung em 1961, Jaffe continuou a promover e proteger o seu trabalho. Seu trabalho garantiu que o pensamento junguiano permanecesse acessível e relevante, influenciando novas gerações de terapeutas e estudiosos. Ela faleceu no ano de 1991. Apesar de o livro O Homem e Seus Símbolos ser baseado em relatos e notas de Jung, Aniela desempenhou um papel fundamental na edição, organização e redação, ajudando a dar forma às ideias e às experiências pessoais do autor. Em seu capítulo, ela aborda a presença dos símbolos na vida cotidiana, como eles aparecem nos sonhos, nos objetos e eventos diários e como essas aparições têm significados profundos. Ela mostra que os símbolos estão presentes não só nos sonhos e na psicoterapia, mas em todas as áreas da vida, desde escolhas pessoais até crenças e comportamentos. Jaffe analisa como o inconsciente se manifesta em situações corriqueiras e como a gente pode perceber e interpretar esses símbolos para um autoconhecimento mais profundo. Ela também explora a pintura moderna como um símbolo. Para ela, o artista sempre foi um instrumento e o intérprete do espírito da sua época. Em termos de psicologia pessoal, sua obra só pode ser parcialmente compreendida. Consciente ou inconscientemente, o artista dá forma à natureza e aos valores da sua época, que por sua vez são responsáveis pela sua formação. Esse capítulo mostra que o simbolismo está presente na experiência humana cotidiana e que interpretá-lo pode melhorar a compreensão de si mesmo e das próprias motivações. Por último, o livro se encerra com o capítulo A Arte e a Imaginação, de Jolande Jacobi. Nascida em 1890, Jacobi foi uma psicóloga e analista junguiana, nascida em Budapeste, Hungria, e faz parte do grupo dos principais divulgadores da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Assim como seus parceiros, ela desempenhou um papel crucial na introdução e popularização das ideias junguianas para o público mais amplo, tanto por meio de seus escritos quanto como professora e terapeuta. Jacobi conheceu Jung em 1927, após um período de busca espiritual e psicológica. Esse encontro foi transformador, levando-a a estudar psicologia analítica e a se tornar uma de suas colaboradoras mais próximas. Durante sua vida, Jolande converteu-se ao catolicismo e essa experiência influenciou sua abordagem à psicologia. Ela combinou sua espiritualidade com os princípios da psicologia analítica, explorando as conexões entre religião, psique e individuação. Nesse capítulo do livro, Jolande Jacobi explora o papel da arte, da criatividade e da imaginação como canais para o inconsciente. Ela discute como a arte representa e simboliza o inconsciente, tornando visíveis os processos psíquicos invisíveis e descreve o valor terapêutico e transformador da expressão artística. Para ela, por exemplo, ir ao teatro é uma maneira comum de fugir do papel ativo que nos cabe nos dramas da vida. Assim, o espectador pode identificar-se com uma peça, continuando a entregar-se às suas fantasias. Jacobi também destaca o poder das imagens na arte e no inconsciente, mostrando como elas não só revelam o inconsciente pessoal, mas também podem expressar arquétipos do inconsciente coletivo. Para ela, a arte e a imaginação são meios poderosos de autoconhecimento e transformação, capazes de revelar os aspectos profundos e ocultos da psique. O Homem e Seus Símbolos é uma obra única de Jung, principalmente por ser voltada para o público leigo, mas também por unir em um único livro pessoas importantes na história de Jung. Ele se destaca como um guia acessível ao pensamento junguiano, oferecendo uma explicação clara e prática dos conceitos da psicologia analítica. Esse livro permanece uma das obras mais populares de Jung, amplamente lido por quem busca uma compreensão inicial dos conceitos junguianos. Como diria Jung, é a consciência de que a vida tem uma significação mais ampla que eleva o homem além do simples mecanismo de ganhar e gastar. Se isso lhe falta, sente-se perdido e infeliz. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição, você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para ter uma segunda metade da sua vida com mais leveza.